Era uma tarde de sábado e o sol brilhava suavemente entre nuvens fofas, criando o clima perfeito para uma soneca revigorante. Eu estava exausta depois de uma semana cheia de tarefas na universidade, então decidi descansar um pouco antes da festa na casa da minha melhor amiga, Clara. Deitei na minha cama, sentindo a brisa fresca que entrava pela janela aberta, embalando meus pensamentos. As cortinas dançavam suavemente, como se o vento quisesse me abraçar e me levar para um sono profundo. Logo, mergulhei num estado de semiconsciência, onde os problemas do mundo pareciam desaparecer. Mas a tranquilidade foi interrompida de repente quando senti uma pressão estranha na cama, como se alguém estivesse sentado ao meu lado. Abri os olhos devagar, ainda meio dormindo, e pisquei várias vezes para clarear a visão. A figura borrada foi ficando mais nítida, e com um choque percebi que era o jardineiro da nossa casa, João. Meu coração disparou, um ritmo frenético ecoando nos meus ouvidos. O que ele estava fazendo ali? E por que estava tão perto de mim? Antes que eu pudesse gritar ou reagir, ele me olhou com uma mistura de súplica e desejo, pedindo que eu não dissesse nada, como se isso fosse possível. Em vez de reagir com indignação, algo dentro de mim se apagou. Talvez fosse a emoção do inesperado, o desafio do proibido, mas decidi me deixar levar pelo momento. Talvez fosse a loucura do dia ou a curiosidade que sempre senti por ele. Apesar da situação estranha, eu me sentia estranhamente atraída pela presença dele. O que aconteceu depois foi um redemoinho de sensações. Cada toque, cada roçar me fazia sentir viva. Foi como se todos os meus sentidos acordassem de um longo sono, e eu me deixei levar pelo prazer daquele instante. Embora soubesse que estava cometendo um erro, não conseguia ignorar a onda de emoções que me invadia. Era uma experiência nova, excitante e assustadora ao mesmo tempo. Quando ele foi embora, fiquei lá paralisada com o coração acelerado e a mente num turbilhão de pensamentos confusos. Não acreditava no que tinha acabado de acontecer. Aquela mistura de medo e emoção se instalou no meu peito, mas uma parte de mim não conseguia parar de sorrir. Eu tinha descoberto algo em mim que nem sabia que existia, uma faísca de desejo e liberdade. Com o passar dos dias, a realidade da situação começou a ficar mais clara. A parte racional de mim sabia que eu deveria contar para minha mãe. Afinal, não era isso que se esperava? Mas a outra parte, aquela que ansiava por mais daquela experiência, me dizia para guardar o segredo. Sabia que se ela descobrisse, ficaria furiosa e me recriminaria, e eu não queria perder esse novo mundo que tinha descoberto. Então, com muito esforço, decidi manter o segredo. Apesar dos riscos, as noites viraram um desafio emocionante. Eu me pegava esperando por aqueles momentos roubados com João, desejando que chegassem. Cada vez que pensava nele, um arrepio de prazer percorria meu corpo. Era como se uma parte de mim despertasse com cada lembrança do toque dele, da risada dele, daqueles momentos fugazes em que éramos só nós dois. No fim, a imagem dele virou uma obsessão. A adrenalina do proibido me atraía como um ímã, e eu sabia que precisava fazer algo a respeito. Tomei coragem e decidi procurá-lo novamente. Uma tarde, depois que minha mãe saiu, fui até o jardim, onde o encontrei trabalhando. Quando ele me viu, sua expressão passou de surpresa para um sorriso travesso. Era evidente que ele também estava pensando em mim. A tensão no ar era palpável. "O que te traz aqui?" perguntou, abaixando o olhar de forma brincalhona. "Acho que você sabe muito bem porque estou aqui", respondi, deixando um sorriso travesso surgir nos meus lábios. Naquele momento, sabia que nós dois queríamos a mesma coisa. Acho que sim", disse ele, se aproximando um pouco mais, a voz um sussurro cheio de intenção. "Mas é melhor ouvir de você." Nos olhamos, a química entre nós parecia um fio invisível nos conectando. "Você não tem trabalho para fazer?" brinquei, tentando quebrar o gelo. A risada suave que escapou dos lábios dele fez meu coração bater mais rápido. "Acho que posso abrir uma exceção dessa vez", respondeu, se aproximando ainda mais. "Afinal, tenho uma visita muito especial." A tensão entre nós era eletrizante, e a proximidade dele fazia minha pele arder de desejo. "E agora, o que a gente faz?" perguntei, me inclinando levemente na direção dele. "Podemos repetir aquele momento", sugeriu com um sorriso safado, e meus nervos se transformaram num rio de emoção. Sem pensar, fomos para o meu quarto, nos deixando levar pela energia que crescia entre nós. Quando estávamos juntos, o mundo lá fora desaparecia. Era como se o tempo parasse e só existíssemos nós dois. Não precisávamos de palavras, nossas ações falavam por nós.
Cada carícia, cada beijo, era um diálogo cheio de desejo e paixão. Aquela experiência foi maravilhosa, melhor que a primeira. Apesar das dúvidas e medos que rondavam minha mente, estar com ele me fazia sentir mais viva do que nunca. E o melhor, minha mãe não estava em casa. Sabia que podia ser descoberta a qualquer momento, mas, enquanto estávamos juntos, isso não importava. Então aproveitamos aqueles momentos roubados, nos entregando à paixão sem pensar nas consequências. Nos braços dele eu me sentia amada, desejada e compreendida de uma forma que nunca tinha experimentado. Cada encontro era uma mistura de medo e êxtase, uma dança entre o proibido e o desejado. Mas a realidade me alcançou rápido. À medida que nossa relação se desenvolvia em segredo, percebi que estava me apaixonando por João. O sorriso dele, o olhar profundo, e a forma como ele me fazia sentir eram viciantes na minha vida. Mas o medo da desaprovação da minha mãe estava sempre presente. Se ela descobrisse, eu não conseguia nem imaginar como reagiria. Sabia que o amor dela por mim era incondicional, mas as expectativas que ela tinha sobre minha vida e minhas escolhas eram rígidas. Então continuei escondendo a relação, jogando um jogo perigoso de esconderijos e momentos roubados. Apesar da diferença de idade, ele com 42 anos e eu com 21. Isso não parecia importar nos nossos encontros. Naquele espaço entre nós, éramos apenas duas almas buscando conforto. Era uma conexão intensa, apesar das complicações que enfrentávamos. Comecei a refletir sobre a moralidade da nossa relação. Era certo estar com alguém que estava numa posição de autoridade, alguém que deveria ser apenas um funcionário? Mas quando olhava para João, via um homem que me tratava com respeito e carinho. Ele me fazia sentir valiosa, não só como objeto de desejo, mas como uma pessoa completa. Será que eu deveria mesmo me importar com o que os outros pensavam? A vida era curta demais para viver com medo. No entanto, o temor da crítica e do julgamento sempre rondava o fundo da minha mente. Será que seríamos julgados pela diferença de idade? Será que conseguiríamos manter nossa relação a salvo das opiniões alheias? Cada vez que pensava nessas perguntas, me sentia perdida. Mas, nos momentos a sós com João, tudo desaparecia. Ele me fazia sentir viva, como se nada mais importasse. Então, apesar de todos os riscos e complicações, decidi seguir em frente. O amor que compartilhávamos, embora escondido, era real e vibrante. E à medida que continuava explorando essa conexão, aprendia não só sobre o amor, mas também sobre coragem e autenticidade. Obrigada por ouvir minha história.